A história começa com um grupo de pesquisadores ou cientistas colocando materiais na anatomia de um cachorro que havia falecido. Inclusive, um dos pesquisadores até mesmo fala que o cachorro estava cheirando a cocô. Na verdade, era o Clay quem falou isso sobre o animal. Depois de colocar compostos a fim de ressuscitar o animal, o grupo percebe que o animal teve uma pequena reação, mas mesmo assim o animal continuava morto. Portanto, até aquele momento eles não conseguiram ressuscitar o animal. Bem, um belo dia está surgindo, como vocês podem ver. E com isso a Zoe, que é uma cientista, e a Eva, que é uma documentarista, estão entrando num centro de pesquisas. Elas entram no elevador e tudo parece que elas duas estão tímidas, uma com a outra, até que há um momento em que a Zoe e a Eva chegam no andar principal, e é aí que a Zoe começa a explicar para a Eva sobre qual empresa financiava os estudos da clínica onde a própria Zoe e os seus amigos trabalhavam. A Zoe fala para a Eva que a Eva precisava assinar um termo de confidencialidade, portanto, somente os cientistas e a Eva poderiam saber sobre a pesquisa que os próprios cientistas estavam colocando em prática. E a Eva fica entusiasmada com aquele laboratório. A Zoe apresenta a Eva para o Nico, que é este rapaz que está sentado na mesa do computador. A Eva também conhece o Clay, que é aquele rapaz que havia dito que aquele cachorro morto fedia a cocô. Eva começa a preparar os materiais tecnológicos para fazer uma gravação, e assim ela avisa que a gravação já poderia rolar. O Frank e a Zoe começam a gravar, mas primeiro eles ficam sem jeito em gravar aquele vídeo. Até mesmo a Zoe pede para que a gravação possa ser realizada novamente, para que ela possa estar melhor naquele vídeo que ela está participando. Logo depois, a Eva está editando o vídeo e, ao mesmo tempo, a história mostra todos os materiais, equipamentos e objetos que são utilizados para fazer o procedimento de ressurreição acontecer. A Eva fica maravilhada com as possibilidades daquela pesquisa promissora. Naquela edição de vídeo é mostrado um trecho do qual Frank argumenta que aquela pesquisa iria dar uma segunda chance para pessoas que merecem uma segunda chance. Logo depois, o Nico e o Clay estão jogando baralho e um está dando apelidos no outro. Daí a Eva aparece e fala que ela não tinha sinal no smartphone dela. O Nico responde a ela que o sinal não chegava naquela área de pesquisa, mas informa que a Eva poderia utilizar um telefone fixo que ficava numa região dentro daquele laboratório. E assim a Eva agradece e vai verificar. Daí o Clay fica admirando a documentarista Eva. O Clay pergunta para o Nico se o Nico namoraria a documentarista Eva, mas o Nico faz um pequeno elogio a Eva e ele fica observando a Zoe. O Clay percebe que o Nico gosta da Zoe e assim ele debocha do Nico. Momentos depois, a Eva está gravando o Nico e o Clay. A Zoe e o Frank estão observando aquela gravação. A Zoe demonstra ficar desconfiada com aquela documentarista pelo fato da possibilidade da documentarista expor o segredo das pesquisas que ela, a própria Zoe, estava fazendo. Mas o Frank ameniza a situação. Até mesmo faz elogios para a Eva, como forma de brincadeira. Ele chama a Eva de linda, sexy, enfim, e a Zoe entra na brincadeira. Pela noite, como vocês podem ver, a Zoe coloca uma música clássica para ela ouvir e, enquanto isso, a mesma começa a desligar as luzes daquele laboratório. Todavia, ela começa a se preparar para trabalhar na pesquisa que ela e seus amigos estavam desenvolvendo, mas ela está fazendo isso sozinha. A história mostra o quanto ela está sozinha naquele ambiente e, enquanto isso, ela está analisando a pesquisa que ela está fazendo. O material que ela estava desenvolvendo mostrava seus efeitos até que a música que a Zoe estava ouvindo para de tocar, e ela vai verificar isso. Logo atrás dela há uma sombra. A Zoe olha para trás,
mas quando ela olha para frente, a mesma toma um susto. Mas, na verdade, era o Nico quem estava usando aquela máscara de porco e ele pede desculpas para Zoe. A Zoe dá gargalhadas devido ao susto que ela levou. Logo depois, eles estão comendo comida japonesa. A Zoe e o Nico estão comendo juntos. Eles estão conversando e o Nico pergunta para a Zoe sobre o relacionamento dela com o Frank. A Zoe respira fundo e diz que ela estava prestes a se casar com o Frank antes daquela pesquisa acontecer. Todavia, o casamento deles foi adiado devido àquela pesquisa. Detalhe, aquela pesquisa fazia 3 anos. Portanto, faziam 3 anos que o plano da Zoe e do Frank de se casarem não rolou por causa daquela pesquisa. E a Zoe demonstra que ela está descontente com aquilo. O Nico aproveita e tenta mostrar para Zoe que ele poderia ser um pretendente para ela. Ele faz isso de uma maneira bem discreta, que não deixa explícito que ele gosta dela. A Zoe fala que a solução é terminar a pesquisa para que assim ela possa se casar com Frank. E isto desconcerta o Nico, já que ele percebeu que ele não teria nenhuma chance de se relacionar com a Zoe. O Nico não sabia que a vida dele seria ceifada pela mulher que ele estava querendo paquerar. Mas por fim, o Nico para de passar vergonha e se retira da presença da Zoe para deixar ela trabalhar. E assim a Zoe volta a trabalhar. Bem, o dia está começando a ficar claro e a Zoe ainda está dormindo e assim ela tem várias alucinações durante o sono dela. A Zoe sonha com 2 bonecas ficando em chamas e depois ela sonha com um ambiente pegando fogo e depois há uma porta e assim há barulhos naquela porta, barulhos que mostram que um grupo de pessoas queriam sair daquele local onde a porta estava, e logo depois várias mãos sinistras aparecem debaixo daquela porta, e assim a Zoe desperta do pesadelo que ela estava tendo. Logo depois a Zoe está segurando o crucifixo dela. Grave este detalhe, a Zoe tem um crucifixo, e assim o Frank se aproxima da Zoe. Eles moram juntos. O Frank pergunta para a Zoe se ela teve os mesmos pesadelos dos quais ela costuma ter, e a Zoe confirma que ela tem pesadelos. O Frank recomenda a Zoe a ela dormir novamente. Momentos depois, há uma imagem especificando a distribuição de compostos que aqueles cientistas costumam utilizar, e a Zoe demonstra insatisfação com a falta de resultados. A Zoe até se incomoda pelo fato do Clay estar fumando e o Clay fica sem graça. Bem, mas naquele momento aqueles cientistas começam a falar como eles poderiam resolver os problemas que foram apresentados naqueles compostos. E assim o Clay, este mesmo que está fumando, é a pessoa que fala sobre a possível solução para o problema que eles tinham. Enquanto o Clay está falando, todos eles ali ficam admirados com essa solução que o Clay está fornecendo, e assim eles ficam agraciados com aquela ideia do Clay. O Frank até fala que o Clay estava permitido a fumar ali. Bem, momentos depois, a Zoe está analisando os olhos do cachorro e ela observa que o cachorro tinha catarata severa nos 2 olhos dele, lembrando que esse cachorro está morto. E assim aqueles cientistas se preparam para ressuscitarem o animal. Mas antes percebam que a Zoe retira o anel que está no dedo dela. Veja que ela coloca num vidro e depois ela mesma coloca uma corrente dela naquele mesmo vidro ao lado do anel. Grave esse detalhe. E assim a Zoe se prepara para mexer no material que distribui eletricidade. O Frank dá o sinal para a Zoe iniciar o procedimento e assim a Zoe suspende a alavanca e depois ela abaixa a alavanca e assim ela olha para o Clay, já que ela não viu resultados. Mas o Frank não desiste e assim ele manda aumentar o nível de energia e assim o Nico vai mexer no computador para aumentar e a Zoe prepara a alavanca. Novamente, a Eva está gravando aquilo tudo. Enquanto o Clay olha para o animal, há um som que mostra que a Zoe já havia ligado a energia. O Clay se desanima porque ele não vê o animal se mexer,
mas na realidade o animal se mexe um pouco, mas somente a Eva, a documentalista, que percebe aquilo. Assim, a Eva começa a falar que o animal se mexeu e assim a Zoe vai verificar o que se tratava. Mas o Clay e a Zoe falam como se aquilo fosse um falso positivo, mas a Eva continua a informar que o cachorro havia se mexido de verdade. A Zoe retira o material da cabeça do animal e o Nico vai olhar o animal de perto. Enquanto o Nico começa a falar, de repente o animal ressuscita e isso assusta todos dali. A Zoe manda segurar o animal e assim todo mundo começa a segurar o cão. A Zoe e o Frank ficam felizes por eles conseguirem ressuscitar o animal. A Zoe observa o olho do animal com uma lanterna que ela segura. E ela estranha o fato do cachorro não possuir nenhuma catarata. Assim, a Zoe percebe que o cachorro foi curado da catarata que ele tinha. O Frank aproveita e informa aquela turma que ele quer confidencialidade total daquela pesquisa, visto que não era para ninguém saber de nada sobre o que eles estavam fazendo, e isso era até eles terem certeza de tudo aquilo que fez o animal estar intacto. Com isso, a Zoe concorda na ideia do cão morar na casa dela por um tempo. Bem, e todos aqueles pesquisadores se unem para comemorar o resultado da pesquisa que eles realizaram. E como vocês podem ver, eles estavam sendo filmados. Momentos depois, a Zoe está tentando alimentar o cão, mas o cão não tem apetite. Ela apenas fica olhando para o Frank. A Zoe até acha que aquele cão tem um comportamento esquisito, mas o Frank ameniza a situação, dizendo que o cão apenas estava em choque. O Frank percebe que a Zoe não está convencida de que o animal estava normal, visto que ele havia acabado de ressuscitar. A Zoe e o Frank até conversam e cada um mostra o ponto de vista que defende, visto que a Zoe acredita em almas, espíritos, céu e o inferno. Já o Frank é mais cético, apenas vai de acordo com a ciência. A Zoe até cita que se eles vão fazer perguntas difíceis, os mesmos deveriam estar preparados para as respostas. Frank avisa para a Zoe que ele sabe que o que eles estão fazendo pode ser considerado questionável, visto que se trata de ressurreição. Todavia, o mesmo Frank ressalta que eles iriam ajudar muitas pessoas devido àquelas pesquisas que eles estavam realizando, e as palavras do Frank deixam a Zoe alegre. Logo depois, o Frank está fazendo pesquisas e enquanto isso o animal está ali, quieto e deitado. Enquanto a Zoe está dormindo, o animal abre a porta do quarto dela, como vocês podem ver, e logo depois o cachorro se aproxima dela e ele fica observando ela de uma maneira bem esquisita. No outro dia, a documentalista Eva está tentando brincar com o animal, mas nada do animal corresponder. A Eva pergunta se o animal se lembrava da morte, e assim há um debate entre o Clay e o Nico para definir se o cão se lembrava da morte dele, e assim eles se retiram da mesa para pesquisar sobre o assunto. O Frank aproveita a pergunta da Eva e ele responde que há um fundo de verdade na história de uma pessoa ver a morte. Ele dá uma resposta bem científica relatando o processo que ocorre no cérebro de uma pessoa quando esta pessoa está morrendo. A Zoe começa a discordar, visto que ela acredita em céu, inferno, enfim. A Zoe é religiosa, enquanto o Frank é cético, e nisto há um debate entre eles dois. Logo depois, o cão que ressuscitou está prestes a ser examinado. No outro lado, os cientistas estão analisando o cérebro dele, e daí eles percebem que há uma atividade bastante anormal acontecendo no cérebro do cão. O Clay pergunta se a Zoe e o Frank tinham coragem de deixar o animal morar com eles, visto que tudo apontava que o cachorro poderia ficar super agressivo a qualquer momento. Isto deixa a Zoe bastante reflexiva sobre aquilo que ela acabou de ouvir. Logo depois, o Clay está colocando uma música para ele ouvir enquanto mesmo estava fumando. Assim, o Clay se aproxima da casinha onde o cachorro
fica guardado e assim ele chega a comemorar o fato do cão estar vivo. Ele se retira da presença do cão e vai numa geladeira para pegar alguma coisa para ele comer e beber. Assim ele senta no computador e enquanto ele está bebendo, ligeiramente acontece um forte barulho que assusta o Clay. O Clay olha para um local e ele só conseguia enxergar uma lata rolando ao chão. O Clay fica chamando o Nico. Todavia, quando ele chega na cozinha, o mesmo vê tudo bagunçado. Tudo por ali estava bagunçado. Depois, o Clay olha para trás e ele vê que a casinha de cachorro estava aberta. O Clay continua a procurar o animal. Por fim, ele vê um cobertor e pensa que o animal estava debaixo daquele cobertor. Quando o Clay suspende o cobertor, o mesmo vê que o animal não estava ali. Ele se levanta e assim ele vê o cachorro latir para ele e o mesmo toma um baita susto. O Clay cai ao chão, mas quando ele olha para o cobertor, o mesmo não vê o cachorro por ali, mas mesmo assim o Clay tenta ver onde o cachorro havia se metido e de repente o animal aparece e o mesmo animal está rosnando para o Clay. Por fim, logo depois o Clay está reclamando do cachorro e ele até fala que era para a Zoe se livrar do animal, mas a Zoe responde que o Clay estava exagerando. O Clay volta a afirmar que o animal estava de um jeito esquisito. O Clay até chega a mentir dizendo que ele não estava fumando. Todavia, a Eva interrompe aquela discussão e fala que aquela embalagem de comida que estava nas mãos dela estava na prateleira superior e que o animal não teria como pegar aquela comida devido à altura em que a comida estava. O Clay olha para a Zoe com aquela cara que diz: viu, eu tenho razão. E a Zoe fica estática. Ela apenas olha o animal. Logo depois, o Frank está analisando o comportamento do animal e ele constata que o animal tem perda de apetite, confusão mental e uma extensa agressividade. O Frank também observa que as atividades neurais do animal são bastante complexas e alarmantes. Enquanto ele tenta entender o que estava acontecendo, a Zoe aparece atrás dele, dando um baita susto no Frank. A Zoe pergunta para o Frank se ele não iria dormir e o Frank diz que ele iria descansar em outro momento. A Zoe se retira da presença dele sem desconfiar de nada. Quando o Frank fica sozinho, mesmo fica se perguntando sobre o que estava acontecendo com aquele animal. No dia seguinte, o segurança chama o Frank para eles conversarem. Quando o Frank se aproxima do segurança, o mesmo segurança informa que a superior iria conversar com Frank, e esta superior era a Presidente Daly. A Presidente Daly está dando esporro no Frank sobre a questão ética e moral que envolve a pesquisa que o Frank estava realizando. O Frank tenta ao máximo explicar que aquela pesquisa nada tinha a ver com religiosidade. A Presidente Daly fala sobre as violações que o Frank acabara de cometer quando ele fez aquelas pesquisas. O Frank rebate a Presidente Daly falando que eles estavam realizando uma outra pesquisa que, por sua vez, acabou resultando nesses estudos que ele está realizando atualmente e que isto aconteceu devido às novas descobertas que ele e seus amigos cientistas haviam observado. A presidente responde ao Frank que o Frank estava brincando de Deus, utilizando animais mortos, e isso deixa o Frank bastante intrigado, pois ele não sabia que a presidente Daly sabia de tantos detalhes sobre a pesquisa que ele estava realizando. A presidente Daly responde ao Frank que ela soube das experiências do Frank através das câmeras de vídeo que ficam instaladas no laboratório. O Frank se aproxima da presidente Daly, falando que ela estava mentindo para ele. Ele pergunta para ela o que ela havia ganhado para cancelar aquela pesquisa que ele estava realizando. E é daí que, na porta da frente do laboratório, que os carros estacionam. E um grupo de homens uniformizados sai de dentro daquele carro. Até mesmo é possível ver o nome da empresa que eles trabalham. Estes homens eram da Crylones. A Eva observa aqueles homens se aproximando do laboratório. A Zoe também observa aquilo. E é aí que a Zoe percebe que aqueles homens vieram recolher os arquivos das pesquisas que ela e os cientistas realizaram. O Sr. Wallace se apresenta para a Zoe e assim outro funcionário da Crylones
mostra os recibos para a Zoe e informa que todos os materiais que estão sendo recolhidos naquele momento, naquele laboratório, pertencem a Crylones. A Eva até retira o cão da casinha onde ele ficava para poder escondê-lo daqueles homens. A Zoe responde ao Wallace de que os estudos dela e dos seus amigos eram sustentados por uma certa empresa de pesquisas, mas o seu Wallace responde que a Crylones agora era o dono da empresa de pesquisa que financiava o projeto da Zoe e dos seus amigos. E lá atrás do Wallace, o mesmo funcionário da Crylones responde que o Frank acabou por violar o contrato ao submeter as pesquisas para outro sentido que não fosse o sentido inicial. A Zoe fica estarrecida, pois o projeto dela estava sendo enterrado ali. O Clay também fica péssimo ao saber daquilo. E, logo depois, o Frank chega naquele laboratório e ele encontra todo mundo ali sentado. E a Zoe informa que a Crylones levou todos os materiais daquele laboratório. A Zoe fica chorando. Logo depois, a Zoe está desconfiando da Eva. A Zoe acredita que a Eva poderia ser um tipo de espiã da Crylones, da qual estava entregando o documentário para a própria Crylones. O Frank discorda da acusação que a Zoe estava fazendo para o Frank. A Eva não era espiã coisa alguma. A Zoe alega que eles perderam 4 anos de muita pesquisa. Afirma que eles perderam tudo. A Zoe volta a afirmar que a Eva poderia estar envolvida na Crylones. O Frank explica a história de como a Crylones comprou a empresa que patrocinava as pesquisas que ele, a Zoe e os cientistas faziam para ressuscitar mortos. O Nico até discorda da ideia de que a Crylones gastaria muito dinheiro para que pudessem obter o soro que ele e os seus amigos cientistas estavam sintetizando. No final, todo mundo acaba acreditando que a Crylones investiu muito dinheiro para conseguir o soro, e assim o Frank começa a motivar o grupo. Ele diz que é para eles aumentarem as metas para com o soro, para que eles possam ser reconhecidos como os verdadeiros cientistas que descobriram o soro que pode ressuscitar os mortos. E assim a Zoe se levanta de onde ela estava sentada enquanto Frank fala frases motivacionais. E a Zoe mostra para a turma de cientistas que havia um soro que estava guardado. O Frank começa a falar sobre o plano deles voltarem a pesquisar, mas o Nico pergunta como é que eles iriam entrar no laboratório onde eles trabalhavam antes, visto que a empresa Crylones levou os cartões dos quais eles usavam para entrar no laboratório. E é aí que a Eva pega o cartão que estava nas mãos dela, traduzindo todo mundo entrando no laboratório através do cartão que a Zoe estava segurando. Que a Eva estava segurando. A Zoe até fica contente com aquela ideia. Logo depois a Eva está entrando no laboratório e ela dá uma desculpa para o segurança. Ela fala uma mentira para que ela pudesse entrar ali. O segurança permite ela entrar lá com tranquilidade. E logo depois a Eva abre uma porta para que a turma de cientistas pudesse ingressar dentro daquela empresa. O Frank aproveita e avisa para a Eva que se alguém flagrasse ela ali, a mesma seria expulsa. Portanto, seria uma boa ideia se a Eva se retirasse daquela empresa, fingindo que nada aconteceu. Mas a Eva assume os riscos e ela fecha a porta, indicando que ela vai estar junto daqueles cientistas. Os cientistas entram no laboratório e cada um deles vão assumir seus postos de trabalho. A Eva leva o cão para dentro da casa onde ele costuma ficar. A Zoe retira o soro da sacola para prepará-lo. O Nico está imaginando como ele iria burlar o sistema de segurança daquela empresa. A Zoe se aproxima dele. E é aí que o Nico tem a ideia de sabotar as câmeras de segurança do local. Ele vai burlar as câmeras de segurança de maneira que os seguranças não consigam perceber que haviam pessoas dentro daquele laboratório onde ele, a Zoe e os demais cientistas estavam. O Clay retira um cão morto de uma câmara de armazenamento para preparar a ressurreição daquele cão. E lá estava aquele cão morto. Ele está coberto de aparelhos para que possam ressuscitá-lo. A turma mostra que tudo está perfeito para o procedimento. O Frank fala para a Zoe que é para ela se preparar para puxar a alavanca
que ressuscitará o animal. A Zoe se prepara e a Eva está fazendo as filmagens. E logo a história foca no olho do animal morto que está prestes a ressuscitar. A Zoe puxa a alavanca e a energia desaparece. Tudo fica escuro. Todo mundo fica sem entender o que poderia causar aquela queda de energia. Todavia, o Frank vê que a Zoe cai ao chão e ele se desespera. O Frank observa que a Zoe estava sem pulso e assim eles tentam fazer a Zoe reagir, mas nada acontece até ali. O Frank até aplica a injeção para poder fazer a Zoe reagir, mas nada adianta. Eles utilizam desfibrilador e não dá certo, realmente a Zoe estava morta mesmo, e todos ficam tristes com aquilo tudo. Logo depois o Frank está sentado ao lado da Zoe, e assim ele vê que a Zoe não havia retirado um anel que estava nos dedos dela. Portanto, ele observa que a Zoe morreu por causa da descarga de energia que o corpo dela recebeu. Isso foi porque a Zoe não retirou o anel que estava no dedo dela. O Frank retira o anel do dedo da Zoe e ele fica motivado a ressuscitá-la. E assim ele coloca o corpo da Zoe para que a mesma pudesse ficar deitada e assim o procedimento de ressurreição acontecer. O Frank vê que seus amigos cientistas estão reclamando com ele para que ele não pudesse fazer aquilo e o Frank está motivado a ressuscitar a Zoe. Ele fala que o soro funciona. O Frank responde que a Zoe voltaria bem, já que ele iria ficar averiguando os níveis cerebrais dela. O Nico fala que ele quer ver a Zoe de volta, mas também avisa que se a polícia flagrasse eles violando o corpo humano, os mesmos iriam para a cadeia. A Eva tenta desencorajar o Frank a fazer aquilo, mas de nada adianta. O Frank está muito motivado a trazer a Zoe de volta. Por fim, o Nico também mostra que ele está interessado em ressuscitar a Zoe. Ele também prepara os materiais da ressurreição. Logo depois, é o Clay que se aproxima do local. O Frank e a Eva ficam se olhando. E o Frank fala para a Eva que ele precisa que ela empurre a alavanca. Ou seja, a Eva iria fazer o mesmo procedimento que a Zoe fazia para ressuscitar os bichos. E assim o Frank coloca o material na cabeça da Zoe. O Nico fala que a aparelhagem estava com defeitos, mas que eles estavam prontos. O Nico fala que eles estavam prontos devido à pressão que o próprio Frank faz a fim de realizar o procedimento. Bem, daí a Eva levanta a alavanca, mas nada acontece com a Zoe até aí. Depois a Eva abaixa a alavanca e nada da Zoe se mexer. O Frank insiste em continuar com aqueles procedimentos. A Zoe continua a não ressuscitar. A Eva mexe a alavanca de novo e nada tem sucesso. E assim eles reparam que o guarda não estava sentado na cadeira onde ele costuma sentar. O Nico percebe que o guarda estava se aproximando daquele laboratório e assim todos eles se desesperam para se esconderem. Eles retiram o aparelho da cabeça da Zoe e, enquanto isso, o guarda continua a se aproximar deles. Eles cobrem o corpo da Zoe e se escondem do guarda. O guarda para olhar aquela sala e todos os cientistas ficam escondidos e aflitos. Mas o guarda se retira de lá e tudo fica bem. O Frank abre a porta para ver se o guarda ainda estava lá e assim ele percebe que a região estava vazia. Assim, quando Frank volta a entrar no laboratório, é ali que ele vê que a Zoe estava de pé. A Zoe estava sinistra. O Frank encara aquilo com muito espanto. O Frank se aproxima vagarosamente da Zoe. Ele chega perto dela e lá estava ela toda esquisita e parada, com aquele lençol cobrindo o corpo dela. Vagarosamente, o Frank retira o lençol do corpo da Zoe e a Zoe estava com uma cara de que tinha demência. O Frank diz que ela estava em choque. A Eva vai providenciar um material e o Clay fica olhando aquilo com perplexidade, até que a Zoe pega no braço do Frank e pergunta para ele se ela havia morrido. E o Frank fica olhando aquilo sem responder nada. Depois o Frank está colocando o curativo na ferida da Zoe. Depois ele está olhando os olhos dela e ele fica feliz por ela estar bem. A Zoe também abre um leve sorriso. A Eva pergunta para a Zoe se ela viu alguma coisa quando ela estava morrendo, e aí a Zoe começa a se lembrar do que ela estava presenciando enquanto ela estava morrendo. Mas o Frank interrompe a pergunta da Eva, informando que aquela não era a melhor hora e que era para que eles pudessem desmontar o laboratório. E a Zoe fica olhando para a Eva com um olhar estranho. E depois disso, o Nico
vê que o guarda iria para casa, portanto, eles estavam livres para trabalhar em paz naquele laboratório. Então a Zoe estava sendo submetida à ressonância magnética e ali é percebido que como o cérebro da Zoe estava funcionando. O Clay até informa para a turma que aquilo não estava bem. Ele chama o Frank para o Frank observar as imagens. O Clay fala que não somente o corpo da Zoe estava curado, mas que a atividade neural do corpo da Zoe estava intensa. O Clay também lembra que o soro não se dissipou para a anatomia do cachorro, mas o Frank responde o Clay dizendo que o que havia acontecido com o cachorro, o mesmo não aconteceria com a Zoe. Depois, o mesmo Frank se retira para poder ajudar a Zoe a sair daquela câmara de ressonância. E o Clay vai ajudar o Frank. Daí, a Eva e o Nico estão sozinhos e a Eva pergunta o que estava acontecendo. O Nico responde a Eva dizendo que os humanos usam 10% de cada espaço do cérebro, mas que, no caso da Zoe, o cérebro da Zoe estava usando tudo de cada espaço do cérebro. Logo depois, o Frank está colocando a Zoe para sentar. O Frank fala para a Zoe que era ele quem iria cuidar dela, visto que os médicos não entendiam sobre o que estava havendo com a Zoe. Portanto, segundo ele, não havia ninguém mais qualificado que ele para cuidar da Zoe. Ele fala para a Zoe que ela ficaria boa, e a Zoe olha para ele com um olhar triste. Eles demonstram carinho um pelo outro por alguns segundos. Há um momento em que o Frank diz que tem uma surpresa para a Zoe, e assim ele pega uma corrente com um crucifixo que era da Zoe, e quando ele mostra a Zoe, a mesma Zoe demonstra não estar contente com aquele crucifixo. Não, ela fica olhando para o crucifixo com um olhar esquisito. O Frank até faz uma piada com aquele crucifixo e a Zoe começa a rir. A Zoe agradece ao Frank. Todavia, quando o Frank vai colocar o crucifixo no pescoço da Zoe, aí, meus amigos, a Zoe fica diferente e ela se afasta daquele crucifixo. A Zoe pergunta para o Frank o que o Frank havia dito. O Frank diz que ele não havia dito nada. Nessa parte é mostrado que a Zoe consegue ouvir pensamentos. Ela fica estranhando, mas ela consegue ouvir os pensamentos do Frank. Ela até consegue mexer uma caneta com a força da mente dela. A Zoe fala para o Frank que ela está cansada. O Frank vai falar com a Zoe e a Zoe se antecipa. Ela fala as mesmas frases que o Frank iria falar com ela antes mesmo que o Frank pudesse completar. E o Frank fica perplexo com aquilo. A Zoe pergunta para o Frank o que havia acontecido. O Frank finge que tudo estava normal e assim ele se retira da presença da Zoe. E a Zoe fica ali olhando para ele com um olhar bem suspeito. Logo depois a Zoe vê que ela consegue até mesmo controlar o fluxo de energia e ela também continua a movimentar a caneta. Ela observa a caneta com um olhar raivoso e assim mesmo ela consegue derrubar a caneta do local onde a caneta estava. E aí que a Zoe mostra que ela consegue ouvir pensamentos. Ela tenta parar com aquilo, mas quando ela olha para o Frank conversando com os demais cientistas, a mesma Zoe consegue ouvir o que o Frank está conversando com as outras pessoas ali. A Zoe escuta os pensamentos da Eva. Depois, a Zoe consegue ouvir os pensamentos do Clay. E por fim, a Zoe consegue ouvir a conversa entre o Nico e o Frank, onde o Nico fala que aquela não era a Zoe de verdade e que eles deveriam tomar providências para cuidar daquilo. O Frank responde ao Nico que ele precisava de mais tempo e que assim ele mesmo, o próprio Frank, daria um jeito na própria Zoe. E a Zoe fica ali ouvindo as conversas entre o Frank e o Nico, numa enorme distância. E a Zoe percebe que o Frank iria mentir para ela, dizendo que tudo estava bem. Ela fica olhando para ele com um olhar suspeito demais. Logo depois, a Zoe percebe que as mãos dela estão ficando com uma coloração bastante escura. A torneira é ligada e a Zoe tenta colocar a mão dela ali. Mas é como se ela estivesse recebendo um choque quando a mão dela encosta na água.
A Zoe fica olhando para as mãos dela e depois disso a própria Zoe observa o curativo que tem no rosto dela. E ela retira esse curativo do rosto dela. E assim ela percebe o quanto a pele dela estava ficando com uma cor bem escura. A Zoe fica estranhando aquilo até que há um momento em que a Zoe olha para o espelho e assim ela toca no rosto dela. E rapidamente o espelho se quebra e isso assusta a Zoe. Naquele espelho quebrado é possível observar uma figura que assume a mesma face que a Zoe, e esta figura fica olhando para a Zoe, fica sorrindo para a Zoe. A Zoe olha para o lado e ela vê que o animal estava rosnando para ela. O cachorro estava estranhando a Zoe. A Zoe respira e, com o poder da mente, ela acaba matando o cachorro. Desgraçada. Logo depois, o Frank está olhando uma pequena amostra de uma parte da pele da Zoe. E assim ele olha para a Zoe e a mesma Zoe avisa para o Frank de que algo estava errado com ela. A Zoe até vomita e isso eleva ao desespero do Frank. O Frank tenta animar a Zoe, enquanto que a Zoe fica desesperada avisando ao Frank que alguma coisa estava acontecendo com ela. A Zoe fala que ela estava vendo coisas, que ela estava ouvindo coisas e assim mesmo ela manda o Frank olhar para as mãos dela, mas as mãos da Zoe estavam normais. Daí a Zoe explica ao Frank que quando ela morreu a mesma foi a um lugar e que neste lugar ela conseguiu ouvir as pessoas, mas o Frank responde que foi apenas um sonho, um delírio. A Zoe fala que ela também pensou que aquilo tudo era apenas um sonho, mas que aquilo até então não tinha fim. Além disso, a Zoe também fala que todo dia ela estava lá. A Zoe fala que ela ficou naquele lugar por vários anos. E isso chama a atenção do Frank, lembrando que o Frank é cético. O Frank tenta dar uma resposta científica para o que a Zoe estava passando, mas a Zoe ignora a resposta do Frank e fala que ela estava no inferno. O Frank fala que naquele momento ela estava ali acordada e junto com as pessoas que ajudaram ela a viver. Naquele momento a Zoe mostrava que estava concordando com o Frank, pois ela fica mais calma. Bem, logo depois o Frank está aplicando uma injeção na Zoe. O Frank fala que aquela injeção iria ajudar a Zoe a dormir. A Zoe apenas olha para o Frank. Bem, a Zoe está dormindo e assim a Eva está cobrindo o corpo dela. E assim a Eva chama pela Zoe e nada da Zoe responder. Os olhos da Zoe estão se movimentando, mesmo que a Zoe estivesse com os olhos fechados. A Eva tenta ouvir o som que a Zoe fazia enquanto ela estava dormindo, e assim a Eva se afasta da Zoe. Mas quando ela olha para a região ao seu redor, a mesma percebe que está em outro local. A Eva vê uma porta fechada e ela começa a chamar pelo Frank, mas nada acontece. E assim, a Eva vê que há pessoas batendo naquela porta que estava fechada. A Eva corre para ver o que havia naquela porta e de repente umas mãos negras aparecem naquela porta e isso deixa a Eva assustada. As mãos desaparecem, mas quando a Eva olha para trás, ela vê uma garotinha olhando para ela. A Eva pergunta para a garotinha se a garotinha sabia onde elas estavam e a garotinha sinaliza que ela sabe. A Eva pergunta à garotinha o que a garotinha estava segurando. A garotinha apenas manda a Eva calar a boca e assim as luzes começam a sumir, uma por uma, tomando conta do espaço. Daí tudo fica branco e a Eva não consegue entender o que estava acontecendo até que uma mão preta toca na Eva e de repente é mostrado duas bonecas pegando fogo. E enquanto a Eva fica agonizada, uma mão preta continua a segurar o corpo dela. Daí a Eva está gritando e gritando, mas ela estava no laboratório e assim o Frank tenta acalmá-la. Mas a Eva sai correndo dizendo que ela queria ir embora daquele local. A Eva entrou em outro ambiente e ela se senta na cadeira e o Frank vai tentar ajudá-la.
a Eva está chorando, desesperada, e assim a Eva, começa a relatar sobre o que ela havia presenciado. E ela fala isso chorando e chorando. O Frank percebe que aquele mesmo relato que a Eva estava fazendo era o mesmo relato que a Zoe ficava dizendo. O Nico pergunta para a Eva o que era aquilo que tinha no braço da Eva. A Eva vê que o braço dela está com feridas muito fortes e ela fala que tocaram nela na mesma região onde tinha a ferida no braço dela. A Eva também revela que ela não sabe o que de fato havia tocado nela. O Clay chama o Frank e fala para o Frank que era para o Frank contar o que estava acontecendo ali. O Frank pergunta para a Eva se a Zoe havia contado para a Eva sobre o sonho que a Zoe tinha. A Eva responde que não. O Frank responde para o Clay que quando a Zoe era criança, o prédio onde ela morava pegou fogo e os vizinhos da Zoe ficaram trancados e que a Zoe ainda tinha pesadelos com aquilo. A Eva começa a entender sobre aquela atividade que ela havia presenciado. E a Eva fala que ela viu aquilo. O Nico pergunta para o Frank como aquilo era possível. A Eva ainda diz que a Zoe havia dito que quando uma pessoa está prestes a morrer, há uma química que libera a alma da pessoa. Daí a Eva começa a questionar se a alma da Zoe não foi para o céu coisa alguma. Ela também pergunta se a Zoe poderia estar presa no próprio pesadelo. Bem, o Frank olha aquela frase da Eva e assim ele se retira da presença da Eva e de todos ali. O Nico segue, o Nico segue o Frank dizendo que eles não poderiam resolver aqueles problemas sozinhos. O clima esquenta quando o Nico pergunta para o Frank se o Frank havia visto o braço da Zoe. E é aí que o Frank responde ao Nico com mais intensidade. O Frank fala que se eles fizerem besteiras, os mesmos perderão a Zoe. Daí, o Frank pede para que o Nico pudesse ajudá-lo, e assim ele se retira da presença do Nico. Logo depois, o Clay está colocando um curativo no braço da Eva e a Eva pergunta como o pesadelo da Zoe poderia ser transmitido ao mundo real. O Clay responde que aquilo era o efeito do soro, visto que o soro poderia causar loucuras psíquicas. O Clay fala que a evolução da Zoe estava acontecendo muito rápido, diferente da evolução normal da biologia. Ele ressalta que o cérebro da Zoe estava fazendo coisas das quais não estava programado para fazer. A Eva fica olhando para a Zoe ao mesmo tempo que ela fica impressionada com aquelas informações do Clay. E a Zoe começa a demonstrar que ela estava tendo pesadelos. Enquanto ela dormia, bem, depois disso o Nico chama o Frank e quando o Frank se aproxima, o mesmo Nico mostra a tela do computador e assim ele informa que alguém estava vigiando todos eles ali há vários meses. O Frank acha normal, já que poderia ser a faculdade, mas o Nico responde que não poderia ser a faculdade porque não era comum. O Nico diz que aquilo poderia ser obra da Cry Lunes. Isso já desperta o interesse do Frank. O Frank pergunta quando foi a última atualização. O Nico responde que já havia 20 minutos, e assim o Frank diz que a Crylones já sabia que eles estavam naquele laboratório. Portanto, era para todos eles saírem de lá e levarem um cachorro. O Frank manda todo mundo se aprontar para sair daquele local. O Frank fala que era para todo mundo parar o que estava fazendo e assim procurarem um cachorro. Logo depois, uma luz que está perto da Zoe começa a ficar com defeitos. E a Zoe continua a ter pesadelos durante o sono dela. A Zoe começa a ficar com agonia e ela arranca o crucifixo que estava no pescoço dela. Daí a Zoe começa a flutuar e flutuar e flutuar e assim ela abre os olhos e os olhos da Zoe estão horripilantes. O Nico ouve o barulho e assim ele tenta saber o que se tratava. Quando o Nico chega na região, ele vê que as luzes estão demonstrando defeitos, pois elas ficam piscando. E lá estava a Zoe. Logo atrás do Nico,
A Zoe toca no Nico e o Nico toma um baita susto. A Zoe começa a falar com o Nico que ela precisava de ajuda e que o Nico teria que fazer ela se sentir normal. Já dá pra ver que a Zoe tá tentando beijar o Nico. O Nico tenta afastar a Zoe de perto dela, mas a Zoe continua a tentar seduzi-lo até que, por fim, a Zoe acaba beijando o Nico. Mas o Nico, que é afim da Zoe, afasta a Zoe de perto dele. A Zoe faz papel de que está carente e o Nico fica falando que a Zoe estava com problemas, mas de repente a Zoe começa a falar as mesmas frases que o Nico quase iria falar, pois ela sabe ler os pensamentos das pessoas. A Zoe fala que ela fez tudo direitinho a vida inteira dela e mesmo assim ela foi para o inferno. O Nico responde que o Frank ainda poderia reverter e cuidar da situação que a Zoe estava. Mas a Zoe fala que é tarde demais e que todos os cientistas que ressuscitaram ela não sabiam com o que estavam lidando. E assim ela fica com olhos fechados. Daí ela abre os olhos e isso assusta o Nico. As luzes se apagam rapidamente. O Nico até tenta fugir do local, mas o local é trancado. O Nico começa a suplicar para a Zoe. De repente, o Nico é empurrado para um armário que ficou perto, que, fi, que ficou com porta aberta. E assim ele fica trancado lá. Daqui a pouco a Zoe aparece e fica perto daquele armário. E a Zoe utiliza a força da mente dela para poder amassar aquele armário. E assim ela o amassa enquanto o Nico pede socorro. E assim a Zoe acaba matando o Nico. E o sangue no Nico começa a ser derramado. E a Zoe fica observando aquilo tudo. Logo depois a Zoe está dormindo e ela acorda. E assim o Frank, o Clay e a Eva se aproximam dela. O Frank pergunta se tudo estava bem com a Zoe, e é aí que a Eva pergunta onde o Nico estava. A Zoe responde que ela acha que o Nico foi ao banheiro. O Clay responde que ele havia acabado de sair do banheiro, e a Zoe, com aquele olhar de tanto faz, fala que o Nico disse para ela que ele iria ao banheiro. O Clay fica irritado com a resposta da Zoe e assim mesmo ele vai em direção ao telefone para pedir ajuda, mas o mesmo é interrompido pelo Frank. O Clay fala que tinham muitas coisas esquisitas acontecendo ali. Daí o Clay diz para o Frank que o Frank fez ele perder 3 anos da vida dele simplesmente porque o Frank não obedeceu às regras do contrato. O Clay fala que o Frank não era o chefe dele e sequer era o amigo dele, e o Clay manda o Frank sair da frente dele para que ele pudesse pegar o telefone. O Frank começa a pedir desculpas para o Clay, mas o Frank responde ao Clay que, caso descobrissem o que eles fizeram com a Zoe, as autoridades iriam colocar a Zoe num certo ambiente e depois iriam cortar o corpo da Zoe em pedaços. Essa frase do Frank não convence o Clay, que, por sua vez, tenta pegar o telefone e quando ele vai telefonar para as autoridades, há uma forte queda de energia naquele lugar. Quando o Clay olha para trás, ele vê a Zoe parada ali como se nada tivesse acontecido. A Eva olha para o Clay e pergunta para ele se aquela queda de energia sempre acontecia. O Clay responde que isso nunca havia acontecido. Daí ele se retira da presença da Eva. Daí o Clay se aproxima de uma porta e ele tenta passar o cartão naquela porta e nada acontece. O Frank e o Clay tentam abrir aquela porta. O Clay até chuta uma porta para ver se tinha resultado, mas nada adianta. Depois o Frank e o Clay tentam abrir outra porta, mas de novo nada acontece. Depois a Eva está sentada e pensando, mas ela olha para a Zoe e ela percebe que a Zoe também estava olhando para ela. A Zoe está olhando para a Eva com um olhar bastante duvidoso. A Eva fica assustada, né? E assim ela se levanta para sair de perto da Zoe. Daí a Zoe mostra que ela leu o pensamento da Eva, pois ela fala que aquele lugar não era para a Eva. A Eva continua a ficar assustada com as palavras da Zoe. E a Zoe ainda fica com um olhar cínico enquanto o Frank se aproxima dela e de repente ela fica com um olhar diferente.
O Frank fala que aquele sistema de segurança foi acionado de maneira automática, portanto, eles estavam presos ali. A Zoe pergunta sobre o elevador e ela ouve que o elevador também não está funcionando. A Eva olha para a Zoe e pergunta a Zoe o que ela havia feito. A Zoe diz que ela não fez nada, visto que ela ficou sentada ali o tempo inteiro. A Eva fica apavorada, falando que tudo aquilo estava acontecendo depois mesmo que a Zoe voltou da morte e que eles mesmos falam que o soro havia feito alguma coisa no cérebro da Zoe. Neste momento, a Zoe olha para o Frank com um olhar bastante raivoso. O Frank fica sem graça, é claro. E assim o Clay se aproxima da Zoe e pergunta para a Zoe o que ela havia feito com Nico. E a Zoe olha para o Clay com um olhar cínico. Daí o Clay grita com a Zoe dizendo que ele queria saber o que havia acontecido com o Nico. E de repente a Zoe faz com que o cigarro do Clay entre na boca do Clay. E assim o Clay começa a se engasgar. A Zoe faz um olhar que mostra que ela quer que o Clay morra mesmo. A Zoe até mesmo pisca os olhos para o Clay. O Clay cai ao chão, levando os seus colegas ao desespero. Assim, a Eva pega uma mala e ela leva esta mala para o Frank. E assim, o Frank pede ao Clay para ele ter calma. E assim, o Frank pega o material e introduz na boca do Clay. A Eva fica iluminando a boca do Clay para que o Clay pudesse remover para que o Frank pudesse remover o cigarro que estava na boca do Clay. E a Zoe fica ali olhando para o Clay, esperando ele morrer. Até que o Clay verdadeiramente fica parado, sem se mexer mesmo. E assim o Frank, por fim, consegue retirar o cigarro que estava na garganta do Clay. A Eva e o Frank percebem que o Clay morreu asfixiado. E assim eles olham para a Zoe. E lá estava a Zoe, com um olhar bem cruel para aquele momento. Ela não demonstrava empatia nenhuma pelo Clay, e assim as luzes ficam mais fortes e mais acesas e depois elas apagam. A Eva e o Frank tentam saber onde a Zoe estava. A Eva começa a gritar dizendo que a Zoe havia sumido, mas a Zoe aparece atrás deles e ela estava com os olhos todos pretos. Quando finalmente a Eva e o Frank conseguem perceber onde a Zoe estava, eles também percebem que a Zoe estava fazendo atividades sobrenaturais, pois ela estava levitando vários objetos daquela sala. E tudo volta a ficar bastante escuro. Logo depois, o Frank acorda e ele também tenta acordar a Eva, mas a Eva mostra que ela está bem e assim ela se levanta, já que o Frank ajuda ela a se levantar. O Frank começa a vasculhar o ambiente dizendo que eles precisavam de uma arma ou de alguma coisa que pudesse atingir a Zoe. O Frank abre um armário e lá dentro daquele armário tinha uma substância. A Eva começa a falar para o Frank que a Zoe havia matado o Clay. O Frank diz que ele sabe sobre isso. De repente há um barulho e quando o Frank e a Eva olham para um cobertor, eles percebem que o ser que estava coberto por aquele cobertor estava vivíssimo. As luzes se apagam, mas quando voltam a funcionar, a Eva percebe que a gaveta que armazenava os defuntos estava aberta e os defuntos estavam do lado de fora da gaveta, digamos assim. Daí um defunto se levanta e isso assusta o Frank e a Eva e eles correm. Correm mesmo, até que o Frank descobre um local para eles ficarem seguros. A Zoe fala... A Eva fala para o Frank que aqueles defuntos estavam vivos, mas ela ouve que os defuntos não estavam vivos de verdade. Daí o Frank apresenta a Eva a substância que poderia controlar os poderes da Zoe. O Frank fala que aquela substância era usada para sedar cobaias, mas que para isso a dose deveria ser completa. O Frank fala para a Eva que era para a Eva continuar escondida até ele dar um jeito na Zoe. A Eva discorda. Ela quer ir junto com o Frank. Ela não quer ficar sozinha. O Frank responde que tudo aquilo era culpa dele e que ele é quem deveria cuidar da Zoe. O Frank faz a Eva prometer a ele que ela nunca deixaria a Zoe sair daquele laboratório. Isso caso a Zoe o matasse. A Eva
começa a prometer que ela não deixaria a Zoe escapar daquele laboratório caso a própria Zoe matasse o Frank. O Frank se retira de lá e a Eva fica apavorada com a ideia de que ela teria que ficar sozinha. Daí o Frank se aproxima da Zoe e ele vê a Zoe parada e toda esquisita. Bem devagarzinho, o Frank se aproxima da Zoe e é possível ouvir a Zoe chorando. O Frank está com uma seringa em suas mãos. De repente, as luzes se apagam e quando as luzes voltam, a Zoe está ao lado do Frank. Ela pergunta sobre o motivo do Frank estar com uma seringa nas mãos dele. O Frank fica assustado, já que a Zoe descobriu os planos dele. O Frank verdadeiramente coloca a seringa no chão. E assim, ele começa a falar palavras de conforto para a Zoe. A Zoe até disfarça que está acreditando nele. O Frank fica falando que eles irão dar um jeito nessa história e que fariam isso juntos. Enquanto o Frank fica falando palavras bonitas, a Zoe só fica olhando para a cara dele. Mas até que o Frank aparentemente começa a convencer a Zoe. Com isso, a Zoe toca na cabeça do Frank para ler os pensamentos dele, e assim ela começa a entender o que ele realmente pensa sobre ela. Na verdade, o Frank estava sendo dissimulado, pois ele queria dar um fim na Zoe, já que a própria Zoe era um perigo para a humanidade. Daí, a Zoe abre os olhos e os olhos dela estão pretos, e ela já fala sinalizando que ela sabia das intenções do Frank. A Zoe começa a apertar a cabeça do Frank e o Frank chega até a perder o equilíbrio. A Zoe fixa os olhos dela para matar o Frank com o poder da mente que ela tem. O Frank fica agonizando, ele começa a babar e a Zoe continua a estragar o Frank. Tanto é que os dedos dela ficam com cores diferentes enquanto ela está matando o Frank. Por fim, o Frank morre mesmo e o corpo dele cai ao lado da Zoe. E a Zoe continua a ficar com os olhos pretos e depois disso ela começa a caminhar e as luzes começam a sumir. Há queda de energia numa parte daquela região e lá estava a Eva. Agora só tinha ela e a Zoe de vivas dentro daquele laboratório e as luzes se apagam. Logo depois a própria Zoe está pegando os materiais que dão a possibilidade das pessoas ressuscitarem e ela mesma aplica o objeto perfurante na cabeça dela e ela fica bem bizarra enquanto aquele procedimento está sendo realizado. Ela respira fundo enquanto está colocando o composto na mente dela, até que ela esvazia toda a substância e assim ela abre os olhos dela, e eles estavam completamente pretos. Em contrapartida, a Eva estava preparando a substância que poderia conter a Zoe. A Eva utilizou 2 seringas para poder esvaziar o frasco que contém a substância que poderia deter a Zoe. E assim a Eva ouve a Zoe chamando o seu nome, mas a voz da Zoe estava horripilante. A Eva pega uma lanterna e com muito medo ela se prepara para enfrentar a Zoe. A Eva começa a se meter no meio da escuridão para poder encontrar a Zoe. Há um momento que de fato a Eva acaba vendo a Zoe entrando numa área. Daí a própria Eva tem a ideia de segui-la para poder detê-la. Há um momento em que a Eva pega a seringa que estava na bota dela. Ela já está com uma seringa na mão, sendo que a outra estava escondida. A Eva chama pela Zoe, mas nada da Zoe aparecer. Até que a própria Eva olha para trás vagarosamente e lá estava a Zoe com uma cara feiosa, assustando a Eva. A Eva cai ao chão devido ao susto que ela levou. Assim, a Zoe começa a fazer uma reza, né? A Eva consegue se equilibrar, mas a Zoe arremessa a Eva para uma longa distância, apenas usando o poder da mente. Mas a Eva cai num local que era o mesmo do qual fazia parte dos pesadelos da Zoe. E enquanto isso, a Zoe continua a andar em direção a Eva. A Eva rapidamente se levanta e fecha a porta para impedir que a Zoe possa chegar perto dela. E dali mesmo, a Eva encontra uma garotinha, e essa garotinha era a Zoe quando a Zoe era uma criança. Várias mãos pretas tentam sair de uma porta. A Eva corre para a pequena Zoe. Quando a Eva chega perto da pequena Zoe, ela acaba percebendo que a pequena possui uma caixa de fósforo em sua mão.
A Eva até pega a caixa e assim ela abre a caixa e vê os fósforos ali. A Eva pergunta se a pequena Zoe era a causadora do incêndio que havia atrás daquela porta. Bem, assim ficou claro que a pequena Zoe foi quem pôs fogo naquele local. De repente, logo atrás da pequena Zoe, uma porta é arrombada e uma grande chama de fogo está presente no impacto daquela porta. A Eva percebe que a Zoe, a atual, aquela que está toda trevosa, está chegando perto. A pequena Zoe até fica assustada com o que ela viu, e vagarosamente lá estava a Zoe, adulta, aquela que está toda trevosa, preparada para matar a Eva. A Eva começa a falar para a pequena Zoe que a culpa do incêndio não foi da pequena Zoe. A Eva aproveita e manda a pequena Zoe abrir aquela porta. A pequena Zoe se aproxima da porta a fim de abrir a porta até que ela abre a porta de uma vez por todas, enquanto a Zoe trevosa está repleta de raiva por aquilo. A Eva olha para trás e há um imenso clarão, uma luz muito forte que estava dentro daquela porta que foi aberta pela pequena Zoe. O corpo da Zoe trevosa fica recebendo a luz que viera da porta que antes estava fechada, mas que agora foi aberta. De repente, era a Eva aplicando a seringa no corpo da Zoe, e a Zoe fica estática. A Zoe começa a pedir desculpas para a Eva, é como se fosse outra Zoe agora, mas a Eva aproveita e aplica outra seringa no pescoço da Zoe. E isso deixa a Zoe imobilizada. A seringa que estava vazia cai ao chão e a Eva fica observando se ela teve sucesso em dar um fim na Zoe. E lá estava a Eva viva e a Zoe imobilizada. A Zoe aparentemente estava morta. O rosto dela demonstrava que ela não tinha fôlego de vida. A Eva começa a ficar feliz pelo fato daquele pesadelo ter um fim. E logo após isso aparece o corpo de bombeiro se aproximando da Eva. A Eva estava chorando e assim o bombeiro pergunta para ela se ela estava bem. A Eva fala que a Zoe matou todo mundo ali e assim ela abraça o bombeiro. Ela estava chorando. Todavia, a Eva percebe que a Zoe sumiu. A Eva começa a se afastar do bombeiro e quando ela olha, a mesma vê que era a Zoe quem estava abraçando ela, não um bombeiro de verdade. A Zoe pega na cabeça da Eva e ela mata a Eva. E logo depois a história foca no corpo do Clay, do qual foi morto pela Zoe. Também é mostrado o corpo do Nico. E depois disso nos é apresentado o corpo da Eva, que também estava morta. Logo depois, o Frank está deitado e a Zoe está preparando o corpo do Frank para que um procedimento pudesse ser realizado. Logo após isso, a Zoe está colocando o material para que o material pudesse perfurar a cabeça do Frank, como vocês podem ver. E assim ela injeta o material na cabeça do Frank. Enquanto isso, a própria Zoe mostra a força para ressuscitar o Frank. Então o corpo do Frank começa a ter fôlego de vida e o Frank volta a ficar consciente. E assim a história acaba.